Estamos aqui no interior do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Está localizado aqui na Praça da Liberdade, número 470, para conferir a exposição Os Caminhos de Chica, e que, de certa forma, vai nos ajudar a percorrer os caminhos de Dona Francisca da Silva de Oliveira, aqui passando pelo território mineiro, e a relação de Chica da Silva com os imóveis que foram reconhecidos como patrimônio cultural de Minas Gerais e do Brasil. E essa exposição ela vai mostrar aqui alguns documentos históricos que fazem parte aí dessa trajetória e os lugares onde ela havia passado ali com a sua família. E aproximando desse painel, nós vamos ver um pouco dos materiais que eram utilizados nas construções à época, que tem relação a essa exposição, que é um tijolo de adobe e peças de ferro que compunham essa fechadura e essa chave, e que faziam também partes desse tipo de construção, assim como também essa telha curva de barro, que era muito tradicional e muito usada ali nas casas dessa época. Vamos começar então a vasculhar essas gavetas expositivas. E essa primeira gaveta aqui, ela contém documentos que são referentes aí à realização de obras na Igreja Matriz Nossa Senhora dos Prazeres, que está localizada ali no distrito de Milho Verde e que pertence aí ao município de Cerro, em Minas Gerais. Essa igreja, que foi o local de batismo de Chica da Silva, e com o passar do tempo, ela foi tombada pelo IEFA em 26 de maio de 1980. Temos também a seguir outros documentos que também fazem parte aí dessa construção e essa reforma desse lugar, todos eles aqui guardados e documentados junto nesse instituto, e que servem também para construir essa trajetória e esse caminho dessa exposição, desse lugar aqui onde ela também fez parte, ela teve passagem. Vamos prosseguir a nossa caminhada aqui, abrir a próxima gaveta, e acredito que essa próxima aqui é ela mesmo, que vai ter a documentação referentes aí à realização de obras na casa de Chica da Silva em Diamantina, em Minas Gerais. E essa documentação toda está reunida aqui para mostrar aí todo o processo que foi realizado para que ocorressem essas obras. E sua residência era um sobrado ali localizado na Praça Lobo de Mesquita, no centro ali histórico de Diamantina, e que foi tombada aí pelo IPHAN em 1950. E é importante também entender que os bens culturais relacionados com a vida de Chica da Silva foram edificados ali no século XVIII, sendo, portanto, aí testemunhas de uma arquitetura vernacular que é caracterizada aí pelo uso de materiais e conhecimentos locais. A Casa da Chica atualmente é um espaço de memória viva que preserva a história e resignificação de um legado de uma das mulheres mais marcantes da sociedade colonial brasileira. Um outro local muito importante foi o seu recolhimento e educação das filhas, que ocorreu no Mosteiro de Macaúbas, que está localizado na zona rural de Santa Luzia, aqui no estado de Minas Gerais, e que está tombado pelo IPHAN desde 1963 e pelo IEFA desde 23 de 8 de 1978. Estamos vendo nesse momento cópia de documentos do Mosteiro de Macaúbas, que foi os documentos necessários para o processo de tombamento, e também o orçamento para a obra na ala do cerro, que é o setor A. E isso são documentos, então, referentes a essa contratação de restauração desse setor, que está localizado aí no Mosteiro de Macaúbas. Na época de sua edificação foram empregadas diferentes técnicas construtivas, como a taipa de pilão, que foi verificada aí na construção da parede frontal do Mosteiro de Macaúbas, e nas demais construções
Nós podemos encontrar aí o pau a pique e também o adobe. Também o uso de telhas curvas de barro, são aquelas telhas que foram mostradas de exemplo no início desse vídeo, além de outros elementos, como as treliças de madeira, que ajudam a proteger aí os espaços da incidência do sol e também garante a privacidade. As fotografias que foram mostradas agora há pouco fazem parte da documentação fotográfica da restauração da ala do Cerro, que é o setor A do Mosteiro de Macaúbas. Vamos a seguir conhecer alguns livros que contaram um pouco da história de Chica da Silva em alguns momentos que eles foram escritos. O primeiro deles, que é o livro Sítios e Personagens, do então padre Joaquim Silvério de Souza, cuja primeira edição foi publicada em 1897. E ele cita em alguns momentos sobre Chica da Silva. Em seguida, nós vimos também aí a publicação Memórias do Distrito Diamantino, de 1868, de Joaquim Felício dos Santos. Também a publicação de Tejuco, Arraial Setecentista, de Luiz Santiago, de 2010, que traz memórias de Chica da Silva e seus filhos. E para fechar, nós temos aí as belas aquarelas de Carlos Julião, ele que viveu de 1740 até 1811 e que foi engenheiro militar, foi cartógrafo, também pintor. E ele, passando por Minas Gerais, ele produziu uma série de aquarelas em que retratava indígenas, escravizados e também a elite branca aí na região de Cerro Frio. Fica, portanto, registrado aqui no Repositório Artístico Mineiro essa exposição Os Caminhos de Chica, para que entre aí na nossa coleção de vídeos, vão estar eternizadas aqui no canal.